Bar Yochai. Você já escutou esse piut no Shabbat Kodesh? Quando você está em casa, no momento da Seudá? Le'amarten kolechai Rabi Shimon Bar Yochai. E existem famílias e pessoas que começam a celebrar o retorno que nós temos para poder escutar música, nos alegrarmos e tirar todos os miragei, ou seja, nossos costumes de aveluto, de luto devido ao falecimento dos 24 mil alunos do Ribi Akiva. Interessante que Lag BaOmer, que é o 33º dia da contagem do Omer, temos alguns motivos. O mais famoso deles é porque exatamente termina a mortandade dos alunos e porque assim traz o Ribi Kassim, do Midrash Sefaradi, que a tradição continuou com os alunos do Ribi Akiva. Se continuou a tradição. Então isso é o motivo da gente festejar, porque assim como a gente festeja com o Simchat Torah, que a gente termina todo o ciclo da Torá, ou com o Sium de Guemará, a gente também festeja o momento de manter a tradição. Isso é uma brachá de manter a tradição. Da mesma forma como traz o Rabino Ilovitz, que em Lag BaOmer também é o Yortzeit, ou seja, a Hilula do Remar, o Ribi Moshe Isielis, que é conhecido como Mapá, ou seja, aquele complemento para os Ashkenazim. É aquele que traz os adendos que constam no Shulchan Aruch. Então também é mais um motivo da gente se alegrar em Lag BaOmer. Como também, olha que coisa bonita, existe o costume da gente acender uma vela para o Tzadik, Zerutod Le'Eleno, que o mérito do Tzadik nos proteja. E, claro, a gente não reza para o Tzadik, a gente reza para o Boreolã, mas pelo mérito do Tzadik. Agora, uma pessoa tão grande como Ribi Shimon Bar Yochai, ele é tão grande, mas tão grande que a gente não acende uma vela. Zelonerot é uma chama, e essa chama é uma fogueira. Então, o costume Miragei de Israel, o costume de Israel, inclusive também o costume Lut Laaretz, como a gente pode perceber em cada Kehilá, algumas Kehilot se reúnem e se faz um churrasco, mas se faz uma fogueira e se dança com alegria, se volta a dançar e se volta a ter alegria porque a gente continua o estudo da Torá. Agora, de forma profunda, eu peço para todos apertarem os cintos e engatando no que seria o quarto nível da Torá e também um quinto. O quinto é a Hassidut e o quarto é o Sod. E a Hassidut é o Sod le Sod, o creme de la creme. Nós temos que Ribi Shimon Bar Yochai, depois de muitos anos difíceis, 13 no total, 12 anos que ele passou na caverna junto com seu filho Rebbe Elazar, aprendendo diretamente de Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, somente se alimentando de uma fonte de água e de alfarrobas, por isso que o costume Rabada também é comer alfarrobas durante esse dia de Lag BaOmer. Ele sai no 12º ano e vê um Yehudi fazendo uma verá, uma transgressão no Shabat, e ele acaba não aguentando aquela força, e o Yehudi, ele sofre uma autocombustão, ele falece. Eliyahu Hanavi volta para ele e fala o seguinte: o que você está fazendo? Você está aprendendo Torá para fazer isso? Tem que ser o contrário. Quanto mais conhecimento, mais saber lidar com os testes e mais amor você tem que ter com as pessoas. Quanto mais conhecimento, mais força você tem para transformar as forças. E isso, inclusive, é um adendo nesse dia tão especial que cá nós contamos, que é Netzach Shebetiferet. Essa eternidade da beleza, nós temos que colocar também essa força em Lag BaOmer do conhecimento que a gente tem da Torá, o conhecimento da vida, e levar isso de forma leve. A água, ela é leve, mas ela fura a pedra. Por isso que o Rabi Akiva fala que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, o ensinamento que a gente tem, que se for necessário, a gente volta e aprende Tashemah, como consta na Guemará, e assim voltou o nosso Taná Elokar, Rabi Shimon, e o seu filho mais um ano na caverna, e assim eles puderam aprender um pouco mais sobre a importância da humildade. E claro, nós atribuímos o Zohar, os ensinamentos a Rabi Shimon Bar Yochai, mas a verdade é que quem escreveu e quem compartilhou da assembleia, ou seja, dessa reunião de alunos e mestres, foi o seu filho, Rebbe Elazar.
mas a gente atribui ele porque dele Rabi Elazar bebeu das fontes do seu próprio pai, do estudo da Torá. E, inclusive, isso é um ensinamento que a gente tem, assim como traz em Eves Lemar, a partir do 10º capítulo, e também é repetido no 11º capítulo, onde consta que a gente só consegue realmente ter o limud da Torá, o estudo da Torá, quando também a gente estuda a Kabbalah. E para poder estudar a Kabbalah, a gente tem que estudar o Zohar. Claro que como a gente aprende a dirigir um carro ou ir para um trabalho, seja de ônibus ou seja na companhia de amigos, a gente tem que entender qual é a rota. E para entender a rota, a gente tem que ter bons mestres e bons professores. Lag BaOmer é o momento que a gente volta a manter a nossa tradição e manter da humildade e fazendo com que esse período não se repita, essa energia de disputa, de ego, de orgulho. Eu sou o melhor, eu sou o mestre, o meu mestre é melhor do que o seu. E que isso não se repita, que a gente possa entender que existem várias opiniões na Torá e a melhor das opiniões é manter a humildade. Lag BaOmer Sameach Le'amart Kol Echai Rabbi Shimon Tzaddikai.